Olá, amigos da TV Ela, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Dr. Lorival Saad, professor há muito tempo convivendo aqui na sociedade blumenauense. Dr. Saad, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me dão. Bom, eu dizia que o senhor está há muito tempo aqui. Lá se vai mais de meio século. Ah, sim. Eu cheguei em Blumenau em 1959. E antes já tinha estado em Pomerode 3 anos. Trabalhando? Trabalhando. Cheguei em Pomerode em 56. O senhor é natural da onde? Sou natural do interior do estado, da região de Porto União, União da Vitória, antigamente chamada União. Os uniram as duas cidades por causa da questão do contestado, né? E eu venho dali, daquela região. Ali na divisa com o Paraná. Na divisa, Paraná, Santa Catarina. Aliás, União da Vitória, Porto União, são duas cidades divididas pelo trilho do trem, né? É o trem de ferro que divide as duas cidades. É interessante, pode ficar com o pé no estado e o pé no outro. Em pleno funcionamento, né? Sim, a ferrovia lá. Sim. Né? Não, agora não desativaram. Desativaram? O que eu acho que foi uma coisa, eu não aceito até hoje, porque era uma ferrovia importantíssima, né? Ligação com o Rio Grande do Sul. Foi desativada, Pois é, lamentavelmente. Essa região ali, inclusive Mafra, seguindo lá por Caçador, indo para o Paraná, Irati, esses lados aí, tudo a ferrovia era ponto forte, né? De Mafra para cá, para São Francisco, continua, né? Mas aquela região foi desativada. Bom, o senhor nasceu, se criou, ficou muito tempo lá, não? Fiquei até concluir o ginásio. Ginásio São José, Porto União, era dos irmãos franciscanos. Concluí em 1945 o ginásio. Aí não havia científico ainda na cidade. Então eu me dirigi para Curitiba, onde havia o científico. Cursei o Instituto Santa Maria, dos Irmãos Maristas. Fiz o científico e em seguida fiz vestibular para a Universidade Federal do Paraná. E fui aprovado no primeiro vestibular com medicina. E concluí o curso em 1954. Na época em que o vestibular, convenhamos, exigia um pouco mais do vestibulando. Exigia muito, não era brincadeira não, era bastante pesado. Naquela época, já para cada vaga havia, não me recordo, mas em torno de 25, 30 candidatos. Dr. Saad, e o que te motivou a optar pela medicina? Várias coisas. Não nego que houve influência da família. A minha mãe, por exemplo, um dos ideais dela é que se eu pudesse estudar medicina, ela ficaria muito feliz. Infelizmente, ela faleceu até antes de eu me formar. A literatura, há uma literatura muito especializada na área médica do escritor inglês Archibald Cronin. São livros maravilhosos, titulados Maleta Negra, Cinderela, Cidadela, melhor dizendo, Cidadela. São livros que ficaram famosos na época, que mostravam o que é a medicina do ponto de vista humanístico. E isso me impressionou muito. Além disso, o conhecimento que eu tinha com os médicos da localidade de Porto União, União da Vitória, que eram pessoas muito amigas. E tudo isso foi me moldando, me preparando para ir para o curso de medicina. Digamos que era um sonho de criança que se tornou realidade. Sonho de realidade, realmente. O senhor encontrou muita dificuldade para chegar a alcançar o objetivo, receber o diploma? Dificuldade do ponto de vista de estudo. Financeiramente eu não tive. Meus pais estavam bem de vida, puderam me manter, né? Então eu não tive problema financeiro, felizmente. Se bem que durante o segundo ano de medicina houve federalização da Universidade do Paraná e passou a ser gratuito o curso de medicina. Então também facilitou bastante. É uma luta que atualmente a FURG está empenhada. Quer dizer, eu vivi essa luta toda, eu sei como é que é. Até tenho participado de reuniões lá da federalização, porque eu vivi esse problema. Eu sei como é que as coisas andam, o que o aluno sente por não ser federalizado, o sofrimento que o aluno mais pobre, carente tem por não poder seguir um curso. Eu sei de vários que queriam estudar medicina medicinal, excelentes alunos, mas não podem por causa dos custos, elevados custos. O senhor se formou em que ano? 1954. 54. E aí, bom, a residência médica foi feita lá em Curitiba, não? Eu fiz no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro. Fiz no pronto-socorro central do Rio de Janeiro, Souza Aguiar, que na época era o segundo ou terceiro do mundo em movimento. Atingia-se 800 casos por dia, pode imaginar. Poxa. Né?
Também estagiei no Rio na maternidade escola, em Laranjeiras. Estagiei também em maternidade Henrique Batista, no Rio de Janeiro, 2 maternidades e o pronto-socorro central, que foi o principal. E frequentei o Hospital dos Servidores do Estado também, que era famoso na época, HSE. Essas foram as pós-graduações, foram ali. O senhor se especializou em que área? De cirurgia, sempre cirurgia geral. Cirurgia geral. Na época a cirurgia não tinha o desenvolvimento que tem hoje, né? Então a cirurgia geral era, digamos assim, o máximo da época. Não se operava o coração na época. O coração era intocável naquela época. E certo, transplante nem imaginar. Né? Mas foi lá um africano que começou essa ideia? Foi o Christian Barnard, na África do Sul, o primeiro a transplantar um coração. Né? Mas isso já foi muito depois. Na minha época não havia nada disso. Não havia, estavam começando os antibióticos. Então foi uma época de muito pioneirismo. E o senhor fala da condição humana, né? Sim. E em termos de equipamentos, hoje é uma evolução tecnológica que não se compara, sem comparação. Por um lado é ótimo, excelente. Por outro lado, há um certo risco de o médico se ficar extremamente limitado aos equipamentos, à tecnologia. Quando o exame do paciente é mais importante. O exame, seja a auscultação, seja a palpação, tudo isso são de extrema importância. E há certos exames que nenhum equipamento substitui, nenhuma tecnologia substitui. O Valmor Bels, que deve ser seu amigo, seu conhecido, sim, grande amigo meu, sim. Que eu fiz aqui no programa Nossa Gente, me contava que médico precisa, antes de tudo, ser humano. O senhor comunga dessa ideia? Fundamental, eu acho fundamental. Quem não tiver esse senso humanístico não deve estudar medicina. Deve fazer outra carreira, seguir outra carreira. Medicina, para ser médico, tem que ter vocação. Do contrário, é preferível que não estude medicina. Porque é uma questão de luta pela vida, né? Sim, claro, e tem que ter, saber compreender a alma humana, né, o sentimento humano. Saber compreender as fragilidades humanas. O médico precisa ter um pouco de psicologia também? Muito. Sem psicologia, o médico se torna um autômato, até desumano. Então isso é fundamental. Doutor Saad, de que forma acontece a sua vinda para Santa Catarina e aqui para Blumenau, depois da residência, dos trabalhos no Rio de Janeiro? Assim que eu me formei, eu recebi um convite interessante de um médico que ia se casar na cidade de Piratuba, e precisava de um substituto no período que ele estava ausente. Lá fui eu, recém-formado, saí em janeiro, formei em dezembro de 54, e em janeiro de 55 eu estava em Piratuba, substituindo aquele médico. E houve um caso muito interessante, que havia 2 hospitais, não sei se eu posso contar uma historieta aqui, que é muito interessante, nunca mais esqueci. Havia 2 hospitais na cidade, e os 2 médicos não se davam. Eu cheguei lá, fiquei sabendo que havia uma divergência entre os 2 médicos, mas tudo bem. E lá, um certo dia, aconteceu um fato seguinte, num bar da cidade, num clube da cidade, são muito frequentados, no interior são muito frequentados, jogam baralho, essas coisas. Estava uma roda de amigos e entra um cidadão que veio a cavalo, com um chapelão na cabeça, vai lá no balcão pedir uma bebida para tomar. E um daqueles que estavam sentados ali naquelas mesas, falou para ele que tinha uma placa escrita assim, por favor, tirar o chapéu. Tinha uma placa escrita ali em cima. Ele disse, o senhor não leu o que está escrito ali, por favor, tirar o chapéu? Eu li, mas eu não vou tirar. Aí o que esse indivíduo, o cartorário da cidade, o cartorário da cidade, o que ele fez? Ele bateu no chapéu e derrubou o chapéu do cidadão. Ele tirou o revólver e deu um tiro dele na hora. Muito bem. E o senhor presenciando o fato? Não, eu não estava lá, eu estava no hospital. E esse indivíduo foi levado para o outro hospital, esse cartorário, para ser socorrido. Passou muito mal, ficou piorando, acabou o oxigênio do hospital. Aí o meu hospital tinha oxigênio. Aí vieram buscar. Aí um grupo favorável àquele médico que substituía não queria que eu desse oxigênio. Eu digo, mas como que não? Poxa, uma vida em jogo? Mas como que não? Não, porque ele não ia permitir, eu não quero nem saber. É uma pessoa que está morrendo, que está precisando, e eu vou entregar esse tubo. Então, quando ele voltar, você vai se incomodar. Não tem problema, pode deixar quando eu voltar que eu explico para ele. Forneci o oxigênio, foi levado com esse oxigênio, infelizmente acabou morrendo.
Imagina se eu não tivesse dado oxigênio. Imagine só a situação. Poxa, mas e aí Esse foi um dos dramas que eu aí, passei. né? E é uma pessoa conhecidíssima na cidade, era um homem de renome na cidade. Mas eu digo, doutor, a ética médica nesse caso, onde é que Pois entra? é, mas havia isso, uma rixa assim que eu recém-formado, não podia entender uma coisa dessa, não me passava pela cabeça, né? Então o senhor ficou um tempo lá naquela região aí? Ali fiquei só um mês. Ah, pouco tempo. Aí vieram vários representantes de laboratório que percorrem, que são pessoas de grande importância, são representantes de laboratório, sabe? Eu dou muito valor a eles. São pessoas que percorrem esse estado todo com grande sacrifício, levam aos médicos do interior as novidades, os medicamentos novos, põem a par de muitas novidades que os médicos às vezes não têm condições no interior de saber, e levam e trazem informações. É uma pessoa extraordinária. E esses me comunicaram que lá no oeste do estado de Santa Catarina, numa colonização além de Chapecó, havia uma cidade de nome Saudades, onde estavam precisando muito de médico. Tinha um hospital pronto, tinha as irmãs, freiras, tinha enfermagem, estavam sem médico. E eu não queria ir para lá. Eu fiquei pensando que eu não sabia bem o que fazer. Aí, de repente, um deles levou a notícia lá para a diretoria do hospital. Quando foi um dia, apareceram na minha porta lá, a diretoria do hospital inteiro, para me levar. De qualquer maneira, me levaram para lá. E lá fui eu. Cheguei, encontrei um hospital montado, com irmãs formidáveis, muito bem equipado e tudo. E lá eu comecei a trabalhar independentemente. Eu era o único médico até o Paraná. Não havia mais ninguém. Dali de Saudades até o Paraná era uma distância enorme, não havia mais ninguém, só eu. Ali eu fiquei sabendo o que é o médico do interior. Eu andava de Jeep, de Ford 29, eu atendia chamado, cheguei a atravessar um rio a cavalo à noite para atender uma parturiente, alguém puxando o cavalo pela mão para poder atravessar o rio. Foi a única maneira de chegar. Foi no lombo de um cavalo, na noite escura. É porque o médico atendia o paciente em casa. Eu fazia muitos partos na residência, com a fórceps, que geralmente era uma pirambeira lá embaixo, não tinha nem como tirar a parturiente de lá. Então eu lá mesmo pegava tinha lampião de querosene, que não tinha luz elétrica, pegava uma bacia, botava álcool, botava fogo para flambar, para esterilizar, e o fórceps ali. Aí pegava uma pessoa da família mesmo ali, que me ajudasse para fazer anestesia rapidinha, só para deixar a doente um pouco anestesiada, dava um pouco de éter na época, e fazia o fósforo, aplicava, tirava a criança e tudo bem, ia para casa e tinha nascido mais uma criança. Assim muitas e muitas vezes eu fiz, madrugada dentro. Doutor Saad, vamos fazer um breve intervalo. Sim. E a gente retoma a conversa em seguida? Pode não? Sim, sim. Lorival Saad, médico, é nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Hoje meu convidado é o Dr. Lorival Saad. Qual é a origem da família, doutor? A origem da parte materna e paterna são alemãs. Da mãe são Hübner, são uma família que originalmente imigrou para o Rio Grande do Sul. E o meu pai, a pronúncia correta é Saad, porque o alemão S pronuncia Z, porque tem um E final. O árabe não tem o E final.
Então, minha família toda, então existe na Alemanha várias instituições com esse nome. Existe uma famosa imprensa que imprime livros, revistas, jornais, que tem o nome Saad, né? Na região do norte da Alemanha. E de lá foi que tiveram na região, na parte oriental, durante a guerra, período do regime comunista. Eu, inclusive, estive lá visitando, consegui furar a barreira do regime comunista. Não foi fácil, mas consegui romper a barreira, entrei e fui visitar meus parentes lá. Conseguiu localizar alguém? Cheguei a localizar até o túmulo está lá, Saad, o nome escrito bem direitinho. E eles sempre, pela história deles, sempre tiveram lá. Mas é uma história muito comprida. Se a gente voltar a 800 anos atrás, aí pode ser que... Dá para entender alguma coisa. Pois é. Agora, em Blumenau, quanto tempo o senhor está? 53 anos. Mais de meio século? Sim, mais de meio século. 53 sempre trabalhando como médico, professor? Sempre como médico e professor na universidade, sim. Aqui em Blumenau, o senhor começou trabalhando aonde? Comecei no Hospital Santo Antônio. Santo Antônio? Fazia muita cirurgia, eu fui cirurgião geral, também do que mais operou lá fui eu. E fiquei lá 13 anos, quando então me transferi para o Hospital Santa Isabel. Em 1972, fui para o Hospital Santa Isabel, onde estou até hoje. Sempre na área de cirurgia? Sempre na área de cirurgia geral e medicina legal, que é a matéria que eu leciono. Que é outra paixão que eu tenho, é a medicina legal. E o senhor começou a lecionar aqui na FURB? Na FURB, sim. Houve um concurso aberto pelo curso de Direito. Eu me inscrevi, fiz um concurso, fui examinado por 2 médicos, um de Florianópolis, 2 de Florianópolis, aliás, professores de medicina legal de Florianópolis. E fui aprovado, foi uma prova oral e títulos. Então eu fui professor concursado da FURB. Quanto tempo na FURB? 30 anos e meio na FURB. Poxa. E aí fui aposentado compulsoriamente, contra a minha vontade. Por causa da idade? Queria continuar por causa da idade de 70 anos, por estatutariamente tem que deixar de trabalhar. Né? Deixar na FURB, porque o senhor tomou outros caminhos na vida. Pública, os públicos de 70 anos têm que sair. Mas o senhor... Os tribunais, todos os serviços, desembargadores, pessoas assim com plena atividade têm que sair, 70 anos têm que sair. Mas o senhor continua lecionando? Continuo lecionando, que fui convidado pela Unifeb de Brusque e pelo IBS aqui de Blumenau. Nesses 2 cursos de Direito eu leciono. Bom, o senhor, fora a sala de aula e fora o consultório médico, o senhor exerceu outras funções na cidade do ponto de vista social, né? Sim, muitas, tive muitas atividades. Eu, por exemplo, trouxe para cá o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é a prevenção ao suicídio, porque eu via um número grande de suicídios ocorrendo aqui e achava que precisava se encontrar algo que melhorasse isso. E encontrei essa solução em São Paulo, onde havia esses samaritanos, conhecidos como CVV, que é uma instituição internacional, e que estatisticamente reduz 50% o número de suicídios. Pelo atendimento por telefone, geralmente, ou pessoal mesmo, hoje em dia até pela internet, e se preserva o anonimato das pessoas. E aqui em Blumenau nós comemoramos ontem 26 anos aqui do nosso CVV e 50 anos do CVV no Brasil. O atendimento em Blumenau é média de 40 atendimentos por dia, 1.200 por mês. Em Blumenau, nosso posto de Blumenau. Doutor Saad, o senhor também foi o presidente da Unimed, né? Eu fui fundador, um dos fundadores da Unimed, foi o primeiro presidente, e eu presidi a Unimed durante os primeiros 9 anos, na implantação, que foi a fase, digamos, muito difícil de conscientizar a população do que era o seguro de saúde, que ninguém sabia o que era isso. Era uma novidade. Então, precisava conscientizar a população, as empresas, não foi fácil, foi um trabalho difícil. E tivemos, felizmente, a colaboração do quartel do 23RI, foi o primeiro convênio que eu fiz. Foi o comandante do quartel que entendeu a nossa ideia e eu assinei com ele o primeiro convênio de assistência médica da Unimed em Blumenau. É histórico isso. Interessante. Bom, claro que aconteceram outras atividades também. O senhor chegou a ser candidato a vereador, né? Por força de um colega meu, médico, o doutor Enéas, que ele é um grande cardiologista, por sinal. Candidato a presidente da República e acabou deputado federal. Extraordinária. Levou e 4, ele queria, no estado de Santa Catarina, alguém insistiu muito comigo e eu resolvi, contra a minha vontade, resolvi me candidatar. Tive uma votação razoável, mas não consegui me eleger. Só para situar o telespectador, o Enéas Carneiro, né? Sim, sim. De saudosa memória, sim, falecido. Sim. Eu me lembro que na campanha política lá, quando
começou a abrir a democracia, né? Que foi um dos primeiros candidatos. Sim. 89 foi a eleição, né? Foi por aí, assim. E o que aconteceu? Ele disse, meu nome é Enéas. Foi. E foi o mais votado. Ele fez um marketing em cima do nome. Foi, elegeu com ele mais 4, 5 deputados. Mas isso depois, para deputado, eu falo anteriormente a presidência da República. Sim, foi uma votação também boa. Tinha o quê? Ganhou do Ulisses Guimarães, ganhou do Brizola, ganhou de do Nauaminha. Daí já foi na segunda, né? Porque a primeira foi vencida pelo Collor. E depois nós tivemos o Itamar, que assumiu na sequência o Fernando Henrique, que aí que ele ficou mais conhecido. Mas eu me lembro daquela primeira lá dele. Né? Mas foi por insistência dele, que era colega meu, e era um colega. Qual era a sua relação ele com ele? Tinha um curso de cardiologia famoso em São Paulo. Qual a sua relação? Era de amizade, profissional com o Enéas? Profissional, mais profissional, porque ele tinha um curso de cardiologia em São Paulo famoso, era frequentado por centenas de médicos. Era um cardiologista extraordinário. E tentou entrar na política para tentar resolver os problemas de saúde nacional. O partido dele era o Prona, né? Era o Prona. O senhor também foi candidato pelo Prona aqui? Eu fui candidato pelo Prona aqui, por indicação dele, foi. Alguns observavam o Enéas achando ele uma sumidade, um cara super inteligente. Outros até o intitulavam de louco quando falavam em bomba atômica. Como é que era ele como ser humano? Não, ele era uma pessoa muito inteligente, né? Ele usava um pouco dessa tática de divulgação. Ele era também mestre nessa parte, né? Em marketing, vamos dizer assim. Mas ele era uma pessoa extremamente inteligente. A questão da bomba atômica é uma questão muito discutível, porque a questão era mais para a capacidade de dissuasão. Tantos outros, porque a questão da bomba atômica para ser resolvida é muito simples, é só ninguém ter que está resolvido o problema. O problema é que meia dúzia quer ter e não quer que os outros tenham. Essa é a questão, né? Doutor Saad, o senhor também foi precursor, por exemplo, na criação do Instituto Médico Legal em Blumenau. Sim. Foi uma luta antiga, tudo parece que Blumenau demora 20 anos. 20 e tantos anos. E aquilo se confirmou no governo Paulo Afonso, né? Foi no Paulo Afonso, foi. Justamente uma secretária de segurança dele, professora Lúcia Stefanovic, não posso esquecer esse nome. Pulso, né? Eu diria que é a nossa madame de ferro aqui de Santa Catarina, porque ela diz, eu vou fazer com o senhor, vamos fazer isso, vamos construir, nem que tenha que discutir 50 anos, vamos fazer, e fez. E eu consegui também a colaboração do reitor na época, Dr. Mércio Jacobsen. Eu tinha sido vice-reitor na gestão anterior, então, e ele tinha sido nosso pró-reitor também naquela gestão anterior. E aí cedeu uma área do campus da universidade, onde foi demolido um prédio antigo que havia ali, foi construído pelo governo Paulo Afonso, foi construído edifício que dê mérito a esse governador que construiu esse edifício, que está lá. E livre de enchente e que serve a população magnificamente bem. Hoje o Instituto Geral de Perícias mudou o nome. E serve ao curso de medicina, justamente essa era a minha intenção, porque os indigentes que morrem eram sepultados sem mais nem menos, e agora eles são levados para o curso de medicina, onde são identificados. Nós tivemos a casa de indigentes que depois de 2, 3 anos os familiares apareceram. Na época, antes do IML, eram sepultados e desapareciam. Lá no IML não, está tudo documentado. E durante um ano deixa-se os cadáveres sem intocáveis para que eventualmente surja algum parente, como já várias vezes aconteceu, meses depois aparecem os familiares. Alguém reclamando, né? E ele leva. Houve um caso do Rio Grande do Sul, de uma família interessante, a mulher não podia receber pensão porque não podia provar a morte do marido. Só ela soube que ele andou por essa região. Foi lá e nós tínhamos lá arquivado o nome dele, com todos os documentos, mandamos para a Justiça do Rio Grande do Sul e poder receber a pensão graças a isso. E o senhor trabalhou lá um bom tempo também, né? No IML, bastante, então até que eu me aposentei também lá compulsoriamente, trabalhei 20 e tantos anos no IML, e eu era o único, era sozinho, muitas vezes, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha coisa nenhuma. Hoje são 5, 6, não sei mais quantos. Em termos práticos, qual é a função do médico legista ali? Porque sozinho você vai fazer um pouco de tudo. Não, lesões corporais, de todos os tipos, agressões, acidentes e as mortes violentas ou suspeitas, né? Não as mortes naturais, mas as mortes violentas por acidente, por homicídio, por suicídio. Isso sim. A autópsia também era feita? Sim, era obrigatório. A necrópsia, como nós dizemos antigamente, ou necropsia, melhor dizendo, hoje a expressão moderna é essa. Então, sempre que houver alguma dúvida, tem que se fazer a necropsia. Assim. É um trabalho rotineiro também, né? É rotineiro. Até exumações judiciárias, que eu já fiz várias, retirada depois de arma de fogo, lá do cemitério e tal, de Aspiúna, de Ascurro, de não sei de onde, e lá de outras regiões aí, para retirar um projetil de arma de fogo, que é importante, para identificar a arma do crime.
É curioso, porque o senhor, nós começamos o programa, o senhor falando na questão dos partos feitos com dificuldade no interior. Fui evoluindo. Daqui a pouco o senhor fala das cirurgias, daqui a pouco da condição de professor em sala de aula, cuidando da vida. Sim, e daqui a pouco também, né, lá depois da vida, resolvendo os casos, né, judiciais. Sim, prestando serviço à justiça, faço até hoje, ainda continuo, apesar de aposentado, frequentemente ele me enviam perícias e ainda participo. Pois é, mas para o senhor, como médico, como cidadão, ser humano, como é que é lidar ali no parto, né, que é a vida que chega, uma cirurgia que é salvar a vida e daqui a pouco lidar com o cadáver, faz diferença ou é do ofício? Não, é do ofício, os médicos estão habituados a lidar com a vida e com a morte, isso faz parte. Então, para nós, é um ciclo vital. Todo indivíduo nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, isso faz parte da natureza humana. É do ofício, então, da profissão. Sim. Bom, e no mais, então, hoje o senhor está aposentado, mas mesmo assim continua na sala de aula. Não parei de vez, nem quero parar de vez. Amanhã à noite estarei indo a Brusque lecionar no curso de Direito. Continua no consultório também? No consultório, pouco. Quando me telefonam, marcando previamente, eu atendo no Hospital Santa Isabel. Mas está aí à disposição? Mas muito pouco. Já não, naquelas grandes cirurgias não faço mais, de horas de duração, nem... Porque eu já estou com 82 anos de idade também, é época de... Pois é, mas eu até comentava em off, a questão da experiência muito utilizada lá no outro lado, no território japonês, por exemplo, na Europa ainda se valoriza muito. No Brasil não se busca absorver um pouco desse saber aí? Ou o cidadão se aposenta e vai curtir a vida, os netos e pronto? Não, eu continuo perfeitamente ativo, né? Eu frequentei serviço nos Estados Unidos, hospitais da Virgínia, da Universidade da Virgínia, frequentei hospitais, outros Estados Unidos, estive na Clínica Mayo, fui visitante. Na Alemanha, estive em Dortmund, numa clínica famosa, e vários locais assim importantes. O senhor troca muito figurinha com os profissionais médicos? Sim. Eu tenho um professor da Universidade da Alemanha que foi meu aluno. Esteve aqui em Blumenau, quando ele era estudante na Alemanha, esteve aqui comigo no Hospital Santa Isabel. Eu praticamente o ensinei a operar. Esse médico me escreveu, mandou um e-mail ano passado, dizendo que o período mais lindo da vida dele ele passou aqui comigo. Ele é professor, Oberarzt, como a gente chama na Alemanha, da Escola de Medicina de Hannover, que é uma grande cidade alemã. Ele é o chefe do curso de medicina da parte de transplantes. Então, com tantos amigos, né, amizade construída em sala de aula, com pacientes, enfim, o senhor certamente há de se orgulhar quando encontra por aí alguns de ex-alunos ou pacientes, né? Ah, como não? Ex-aluno. Tenho ex-alunos, vários promotores, juízes, advogados, até 4 desembargadores atuais do Tribunal de Justiça foram meus alunos, então que muito me honra. Que legal. Doutor, eu fico muito grato. Eu agradeço a oportunidade, que foi muito valiosa para mim. Doutor Lorival Saad, médico legista, médico de cirurgia geral, foi o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que fica por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade com outro entrevistado. E te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.